Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Postinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E é quando a medicina diz não, mas Deus diz sim. Medicina pode chegar e falar assim, olha, não tem jeito, hein? O diagnóstico é esse aqui, não tem jeito, não tem condições, não tem mudança, os dias estão contados, a chance é mínima ou nula, mas Deus quando age, minha gente, não há medicina que possa dizer não. Nós vamos contar uma história impressionante hoje aqui no nosso Debate 93 sobre esse assunto e vamos discutir. Você acredita? Quando você toma conhecimento de que uma pessoa tá enferma, você ora pela cura ou você já ora pelo conforto? Já ouvi histórias aí, a pessoa tava ruim, a beça, a pessoa foi lá visitar, já orou, quase que encomendando, hein, minha gente? E depois a pessoa foi lá e disse assim, ó, o senhor orou aí pela minha vida? Tô aqui, hein? Tô aqui, hein? E aí a estranha história do camarada que roubou um banco para ser preso, para ficar livre da mulher, minha gente, é isso mesmo. Ele disse que ele não aguentava mais a mulher dele e resolveu roubar um banco. E olha que não é um menino não, hein? É um rapaz de 70 anos, hein? Esse camarada chegou no limite do limite. Imagina bem, rouba um banco. Ele não roubou o banco para ficar com dinheiro, roubou o banco para ficar preso. E ficando preso, ele ficava livre. Livre da mulher. Meu Deus do céu, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, discutir, ver o que o evangelho pode nos ajudar para mudar histórias como essa. Ouvinte contando, estávamos realizando um trabalho na igreja com um grampo, sabe o grampo do grampeador? O grampo do grampeador acabou e surgiu a necessidade de tirar cópias. Um dos irmãos que estava conosco disse que traria do trabalho dele o que estava faltando. Na hora, diz o ouvinte, eu repreendi e disse que ele não deveria fazer nada para o senhor que não lhe custasse algo. Só que quase apanhei, porque todos viam aquela atitude como uma doação e eu via como furto. Imediatamente a pessoa disse que pediria permissão ao chefe dele. Mas o problema, gente, é que o chefe dele também não é o dono da empresa. Todos me chamaram de radical por causa da minha posição. Estou errado em pensar assim? Será que me transformei em um crente radical? Por que a maior parte dos crentes não age eticamente em seu dia a dia? Ficar na internet, na hora do trabalho, aí, atualizando o Face, colocando fotinha, hein? Clicando lá, gostei do texto, dando likezinho, fazer ligações pessoais. Alô tia, tô te ligando aqui do trabalho porque de casa é caro. Entre outras coisas, não seria um tipo de furto e consequentemente de pecado? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação é agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. O pastor Clark Gable da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil em Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. É radicalismo da nossa ouvinte ou a nossa ouvinte está certa e os demais estão errados? Olha, gostaria de não ouvir essa pergunta, mas tem que ser respondido porque esse é um tema instigante, provocador e que tem várias interpretações. O que hoje pode parecer radicalismo, que hoje pode parecer um excesso de zelo, deveria ser algo normal. Há pouco tempo atrás houve uma campanha contra as pequenas corrupções. Nós nos deparamos e até ficamos aborrecidos com as grandes corrupções. E as pequenas muitas vezes são deixadas de lado ou até mesmo praticadas. O fato é que, JR, queridos debatedores, queridos ouvintes, devemos zelar por aquilo que é certo. E como essa pessoa se tornou única no meio daquele grupo, imaginamos, porque a maioria quis bater nela, o certo realmente é zelar por aquilo que a Bíblia propõe. Regras são coisas de fora para dentro.
princípios de dentro para fora. Uma pessoa que vive na base das regras, quando elas faltam, fica desregrada, ela acha que pode fazer qualquer coisa, já que não há limites. Mas quem tem princípios valoriza aquilo que é ético. Então, temos que pensar e discutir mais sobre isso. Pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção em Irajá, pastor, o outro lado ia dizer assim, mas são só grampos, só uns grampinhos, não tem nada demais. Tô dando o tom de voz aqui do outro lado, mas parece que o pessoal ficou bravo com ela. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todo mundo aí que está aqui na mesa hoje, os pastores. Bom, a verdade é a seguinte, né, que a permissividade, né, parece que se tornou um hábito entre nós aqui, na nossa cultura brasileira, né, a cultura o importante é levar vantagem em tudo e de repente algo que seria errado do ponto de vista legal mesmo, a pessoa vai fazendo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e se a gente for realmente passar isso por um filtro, nós vamos ver que tem muita coisa que a gente precisa aprender. E do ponto de vista bíblico, realmente a ouvinte aqui está sendo radical, mas na maioria das coisas nós precisamos começar a ser radicais, porque senão nós vamos nos permitindo muitas coisas erradas. O pastor Alex Pinheiro Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, filial Ebenezer, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Na sua opinião, pastor, a nossa ouvinte, quando diz, olha, não vai tirar cópia, às vezes vou dar um exemplo, senhor, partitura musical, coral vai cantar, coral tem 399 vozes. A partitura tem 10 páginas. São quantas páginas ao todo? Quase 4.000 páginas. Mais a capa, vai dar mais de 4.000 cópias. Aí a pessoa, não, eu trago do trabalho. O trabalho é um trabalho secular, um trabalho do dia a dia. Pode isso, pastor? Bom dia, JR, bom dia os pastores, ouvintes, que alegria estarmos juntos. Não pode, não pode. Eu acho que a gente acaba tendo intenções boas com atitudes ruins. A intenção é querer ajudar, a intenção é querer abençoar a obra, né? Mas as atitudes que nós levamos a partir das nossas intenções são falhas. Ela diz algo interessante aqui. Será que me transformei num crente radical? Eu não conheço um crente que não se torne radical. Jesus, como nosso exemplo de fé, de vida, se tem uma coisa que ele pregou do seu início ao fim de ministério, foi a radicalidade. Nas atitudes, nas ações. Desde o momento que você se converte, você passa a ser alguém radical. Você passa a ser alguém que vai caminhar na contramão do sistema, daquilo que nós aprendemos. Então, a intenção é ajudar, a intenção é abençoar, só que você está quebrando o princípio da desobediência, você está roubando, e roubo é pecado, e roubo é errado. Se você tem do seu chefe, do seu patrão, a autorização, e ele tem conhecimento, não da cópia que você vai tirar, mas da quantidade de cópias. Chefe, você me autoriza a tirar uma cópia lá para a igreja? O chefe, né? A igreja, vamos, está autorizado. Só que não falou que era 4.000 cópias, né? Então, se você tem um chefe e ele é a sua autoridade ali, você deve, sem satisfação a ele, a cópia que você tira, me permita a expressão, o grampo que você usa do grampeador. Ele precisa autorizar isso, você precisa pedir permissão. Senão, você está quebrando o princípio, isso é pecado e você não vai para o céu. O bispo Ricardo Gomes, da Comunidade Cristã Terra Fértil em Guadalupe, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda com os debatedores ou o senhor acha que o pessoal está radical demais? Bom dia, JR, bom dia, os pastores, bom dia, os ouvintes. Eu tenho que concordar, né? Tem. Porque o que acontece é o seguinte... Tá difícil, pastor. Tá fácil, não? Está constrangido? Não tá fácil pra ninguém, né, pastor? Tá fácil pra ninguém. É lógico, é claro que é pecado, né? E eu me fiz algumas perguntas mediante esse tema, e uma delas é, primeiro, existe algum problema em ser radical? Acho que não vejo nenhum problema em ser radical, porque, como o pastor disse ali, a gente realmente precisa ser radical. A palavra radical, na sua origem, tem a mesma origem também na palavra raiz. Então, tem coisas que a gente tem que mudar na raiz, senão a gente não consegue mudar. O único problema uma outra pergunta que eu fiz aqui é, se eu não sou fiel nas coisas pequenas, então como eu vou ser fiel nas coisas grandes? Se é isso que a palavra nos diz. Se eu não consigo ser fiel no pouco, como é que eu vou ser fiel no muito? Mas o problema também que a gente precisa avaliar é que existem pessoas que lutam para conseguir viver em santidade e os que fingem viver em santidade. Por quê?
Porque às vezes a gente não pode, de alguma forma, uma coisa é a gente instruir, ensinar sobre viver uma vida de santidade. A outra coisa é a gente não se sentir mais santo do que as outras pessoas e às vezes menosprezar a necessidade que as pessoas têm de aprender santidade também, aprender a viver uma vida sem pecado, não é? Porque talvez as pessoas perguntam assim, foi só um grampo. Então acho que tem a ver muito também com a mentalidade. Primeiro, será que ele sabe que está pecando? É a questão da boa vontade também, né? Então, uma das coisas interessantes aqui, que até para a gente debater, é que a gente precisa entender se a gente tem uma consciência limpa de que não é pecado, ou se temos uma consciência acusada de que é pecado, ou saber que é pecado, mas aceitar isso como se não fosse. Como se não fosse. Se tornou normal, né, JR? Um ouvinte nosso aqui está perguntando assim, JR, me explica novamente o xerox e o grampo. Então vou explicar outra vez, que o ouvinte está pedindo para explicar outra vez. É que a pessoa, tá certo, estava lá numa discussão lá na igreja, uma atividade, ele falou, acabou o grampo. Aí disse, não, deixa comigo que eu trago do trabalho, ou seja, pegar lá no escritório, na empresa dele, em que ele trabalha, a empresa não é dele, a empresa que ele trabalha, o tal do grampo. E aí a ouvinte que mandou e-mail falou assim, não pode, esse grampo não é nosso, não pode dar nada para Deus que não nos custe algo, que é um princípio bíblico, né? Um princípio. Bom, com isso aí a discussão foi se ampliando lá, porque na verdade o pessoal estava achando que a nossa ouvinte estava errada, estava radical. E aí, o assunto está aqui, nós estamos ouvindo os nossos debatedores entendendo que este é um processo que precisa ser discutido para identificar. É errado, é pecado? Uma coisa que é muito importante, já foi falado aqui, a gente precisa distinguir entre o radicalismo ou uma pessoa que vive na base das regras e uma pessoa que vive na base dos princípios. Jesus, considerando a sociedade da época e a nossa sociedade e o mundo mesmo, ele foi radical. Porém, na época dele havia um grupo radicalista, que era o grupo dos fariseus e dos escribas. Eles viviam na base das regras e até criavam novas regras se necessário fosse. Por exemplo, guardar o sábado, que era o 4º mandamento, eles criaram 400 regras de como se quebrar o sábado. E eles eram radicais e rigorosos no zelo de cumprir essas regras. Pois bem, Jesus trouxe princípios. Até hoje, né? Exato. Cristo trouxe princípios. E até de 7 milagres que Jesus fez, 6 foram com respeito à cura e os 7 no sábado. E Cristo foi chamado de quebrar regras. Pois bem, Cristo estabeleceu princípios. Se o boi que vocês têm cai num buraco e vocês o salvam num sábado, por que não poderia salvar essa mulher que estava oprimida pelo maligno por 18 anos? Então, uma pessoa que vive na base das regras, ela é cega para os valores. O que é mais importante? O sábado ou o homem? Não, o mais importante é o homem. Cristo falou, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então, as regras são importantes, desde que elas não comprometam a vida do ser humano. Então, você tem que viver por princípios e não por regras. Princípios bíblicos, né? Exatamente. Princípios éticos, por exemplo. Um exemplo, você chega no banco, tem aquela fila enorme no banco. Enorme. Você sabe que você vai ficar lá, você vai jogar todos os jogos do celular, você vai ler a Bíblia, vai ligar para 500 pessoas, vai responder 500 WhatsApp e não vai ser atendido. Aí você vê lá na frente um amigo seu. Você diz assim, se eu chegar a ele, entregar para ele esse documento, ele paga essa conta para mim, eu vou embora. E aí, faz isso ou não faz? Se você o faz, você está quebrando um princípio da ética, independente de você ser um cristão ou não. Essa é a questão. A questão não está, eu entendo o pastor Clark, se eu sou crente ou não. A questão da ética. O sinal vermelho é para parar. Meu pastor Alex, uma coisa que eu queria enfatizar aqui, algo que o pastor Ricardo falou, a coisa da raiz, né? Eu acho que assim, a gente quando era criança, eu pelo menos, se eu chegasse com uma caneta diferente em casa, sim, minha mãe falava, onde você arrumou, quem que te deu, de quem você pegou e tudo mais. E isso realmente tem se tornado algo que está faltando hoje em dia, e por isso nós esbarramos nesses problemas éticos. E às vezes quem fala são os filhos, quer ver? Por exemplo, o ouvinte dizendo, JR, um dia eu tava lá no sacolão, né? Aí eu comprei uva. Antes de comprar eu experimentei uma. E logo a minha filha disse, mãe, isso é pecado, mãe. E eu fiquei pensando, realmente, JR, isso é pecado. Por isso eu acho que a nossa ação, ela pode até ser boa, mas se formos analisar bem,
nós cometemos pecado sem perceber, o que diz a nossa ouvinte. Tem alguns lugares que permitem, né? Você pode experimentar. Eles até dão para você uma degustação. Deixa eu só ler um texto aqui, pastor. Porque tem gente que para experimentar mesmo. Come uma dúzia. Come uma dúzia. Ou mais, de banana, se essa banana tá mais ou menos. Não faz parte de você fazer uma compra e experimentar. Mas eu preciso bater nessa tecla. Não é porque só eu sou cristão. Porque eu sou crente, eu não faço. Não, é uma questão de ética. Você é cristão, aí sim que você precisa dar o exemplo. Mas independente de você ser cristão ou não, porque a gente fala para um público enorme, então posso estar com certeza falando pra gente que diz assim, eu não frequento a igreja. Mas eu respeito a fila, eu não pego nada na empresa sem a permissão da minha diretoria. E quando eu vou a algum local, eu respeito os princípios, eu respeito um sinal vermelho, eu respeito o sinal verde. É uma questão da ética. O problema, pastor Alex, é que a coisa vai se tornando uma bola de neve. Você faz pequenas infrações e aí você vai se permitindo. Eu quero ler um texto aqui, que eu estou desesperado para ler esse texto. Isaías 1, 3 e 4 diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura e o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo Israel e voltaram para trás. Então, é algo que não é de agora. A gente fala de corrupção, a gente já lembra dos nossos políticos aqui do Brasil. Só que apontar o dedo para os políticos é uma coisa, mas está enraizado na sociedade, precisa mudar. Agora, as regras, eu creio que elas são estabelecidas pela sociedade, normatizando comportamentos. Os comportamentos acabam influenciando uma sociedade que então os adota como uma prática e estabelece regras. Por isso que as regras mudam de lugar para lugar. No livro que fala sobre a evangelização de povos africanos, um pastor escreveu a sua história dizendo o Totem da Paz. Totem da Paz. Ele estava pregando para aquela tribo e quando ele estava falando sobre Jesus e ele falou sobre Judas, todos aplaudiram Judas. Sim. E aquilo chocou, mas por quê? Porque naquela cultura, quem trai é o herói. E aí, para comunicar o evangelho que muda o coração da pessoa e levar aquelas pessoas a entender o oposto, foi um processo. Então, as regras são estabelecidas e mudam de lugar para lugar. Agora, princípios não. Os princípios são interiorizados e se aplicam em qualquer lugar. JR, o debate de hoje está sendo esclarecedor, porque às vezes fazemos e não damos conta que estamos pecando. No meu trabalho é comum, quando temos que pagar contas pessoais, nós imprimimos os boletos na empresa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Bom, me parece que em alguns ambientes profissionais existe um acordo, ainda que não seja por escrito, né? A satisfação do funcionário. Não é, olha, não pode utilizar, até alguns casos o funcionário questiona, eu posso utilizar, posso imprimir, posso. Se for pegar o negócio de Facebook aí, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Quer dizer, as pessoas atualizam o Facebook, entram no Facebook, comentam histórias dos outros em horário de trabalho, porque muita gente só tem acesso à internet no trabalho. Em alguns ambientes tem uma regra, não pode tal hora, não pode isso, não pode aquilo. Cada empresa deve ter a sua estrutura, a sua organização para isso. Isso não quer dizer que quem faça esteja errando ao fazer. O errado é fazer escondido, é isso, gente? Olha, supondo que, nessa empresa não pode. Pessoal, vou fazer escondido aqui, baixinho, enquanto o pessoal não está aqui perto. Chegou o pessoal, muda a página. Só que internet tem rastro. Qualquer pessoa que seja proibida de atualizar alguma coisa no horário de trabalho e ainda assim o faz, vai ficar visível para todo mundo. A não ser que a pessoa tenha um trabalho violento para esconder isso, pelo amor de Deus. Na verdade, o que a gente precisa avaliar é que o pecado, ele não é, eu sempre digo isso, o pecado ele não é relativo, o pecado ele é absoluto. Então eu não posso, a partir do momento em que eu sou impedido de fazer e contrario isso, né? Então se eu desobedeço, então desobediência é pecado. Aqui o ouvinte dizendo, olha só, para dar um exemplo tecnológico, né? Aproveitando esse assunto, pergunta o ouvinte, é certo conseguir a senha do Wi-Fi do vizinho e usar o Wi-Fi do vizinho sem dar conhecimento ao vizinho? Isso é furto. É furto, é? Com certeza. Ô, JR, só me permita aqui uma coisa. Tá todo mundo avisado então, hein? Falando sobre redes sociais. Falando sobre redes sociais, essa semana eu vi uma postagem muito interessante. Havia 6 deitado assim no chão e 2 pessoas, uma de frente para a outra. Aí uma dizia, é 6, a outra é 9. Não é 6, não é 9.
6, 9. Aí vem a legenda com a conclusão. É questão de ponto de vista, ambos estão certos. Isso não se aplica a regras ou a leis. O meu ponto de vista não pode prevalecer naquilo que está definido. Não se aplica a palavra, né, pastor? Exatamente. Não se aplica a palavra. Então, tem uma frasezinha muito comum. Se faz bem, que mal tem. Isso não se aplica aos princípios. É isso aí. Gato também, tá, JR? Gatonete, né? Com certeza. Dá no mesmo. Olha, é que eu vim dizendo, infelizmente é cultural, está arraigado como na nossa cultura. Já foi constatado que as empresas, no mês de março, a empresa faz um pedido maior de material de escritório. As pessoas pagam para suprir a lista de materiais. É que isso? Lista material escolar, Deve ser, foi o que eu imaginei, por causa de março, né? Março, as empresas já fazem um pedido maior porque sabe que o funcionário leva. Deve ter, o que acontece? Janeiro, fevereiro eles devem tirar, cair, em março o pedido fica maior. Meu Deus, mas sem atualização, sem conhecimento nenhum. Eu acho que nunca como hoje a gente tem tratado esse tema de corrupção no Brasil. Acho que nunca ficou tão tratado esse assunto. E enquanto a gente não tiver posições, como o pastor Clark falou no início, pequenas, que aparentemente parecem pequenas, para tratar isso em nós ou nos nossos relacionamentos e não aceitar isso, ou não fazer vista grossa a isso, e começarmos a cortar, nós não teremos o Brasil, ou não teremos o país, ou não seremos a igreja que deveríamos ser. Então a gente precisa começar com pequenas ações, que na minha opinião não são pequenas, mas com pequenas ações que vão falar e vão falar muito. Eu estive no Japão alguns anos atrás, e lá tem aquelas máquinas, em todo lugar tem máquina, né, de refrigerante, café, essas coisas. E aí eu via as moedinhas coladas nas máquinas, assim. Aí eu perguntei pro meu irmão, que mora lá há muitos anos, falei, o que é isso aqui, Marco? Ele falou o seguinte, são os trocos que as pessoas vêm tirar o café e encontram aqui. Esquece. Aí eles pegam e colam na máquina, porque não é dele. Eles deixam colado aqui, porque ele não vai levar o troco que não é dele, né? Eu falei, pastor, igualzinho no Brasil. Mas não é tanto assim, não. Numa universidade aqui, e já vi isso em outros lugares, tem, quanto custa aqui o não sei o que lá, livro, um sorvete, custa X. E não tem caixa. Sim. Entendeu? E o índice de subtração de roubo ali é pequeno. Então, existem lugares que eu acho que estão investindo, né? Talvez a igreja fosse o melhor lugar para isso acontecer. Aqui, o sorvete está aqui. A mentalidade, né? O livro. Sim. Está aqui, você coloca aqui o dinheiro, não tem ninguém para tomar conta. É o ideal, entendeu? Mas é um mundo ideal que você corre riscos. O VLT está mudando agora, né? Você entrou no VLT, eu andei de VLT, você chega lá e você mesmo que paga a sua passagem. E agora tem uma equipe lá, os funcionários, que se você não validar o teu cartão, você é multado. E muita gente faz, vou fingir que eu não tô aqui para ter mais uma passagem. Se a gente não mudar com pequenas ações, com pequenos gestos, tem lugar que não tem sinal de trânsito. Várias cidades aqui no Rio de Janeiro, em lugares aqui no Rio de Janeiro não tem sinal. Né? A pessoa vai atravessar, o carro para. Né? Mas em Brasília, eu morei muitos anos em Brasília. Para antes a faixa da faixa. Antes da faixa. E nem buzina. Agora, como eu falei um pouco antes, é questão de princípio, tem a ver com cultura também. Isso mesmo. A cultura, a criação estabelece até uma forma de viver que são regras, princípios. Vale a pena rever esse assunto, vale a pena analisá-lo carinhosamente, respeitosamente, uma vez que muita gente já fez isso e hoje está ouvindo dizer assim, olha, eu já fiz isso tantas e tantas vezes, estou arrependido, é tempo de não agir de forma errada outra vez, é tempo de dialogar sobre esse tema, afinal de contas, se você não sabia, agora você sabe, ouviu aqui o pastor Clark Gable, o bispo Ricardo Gomes, o pastor Valdir Miyazato, o pastor Alex, sobre esse tema e sobre esse assunto aqui no nosso debate 93. São 11h27. E a medicina disse não, mas Deus disse sim, já já. Conquistou meu coração, 93 FM. Quando o pequeno Noá nasceu, seus pais, a mãe chama-se Shelley, o pai chama-se Rob, eles foram informados que ele, o Noá, não deveria sobreviver por muito tempo e que tinha apenas 2% de função cerebral. Mas contrariando a medicina, o cérebro de Noá se desenvolveu e hoje, aos 4 anos de idade, ele deu um passo ainda maior.
Ele começou a estudar. Os pais e os médicos se espantaram com a reviravolta no caso de Noah. Em 2015, os exames mostraram que a função cerebral do menino tinha ido de 2% para quase 100%. Quando a médica nos disse, ela estava em lágrimas. Não há uma explicação para a evolução do caso dele, mas Noah será usado como um exemplo para os novos médicos e para os neurocirurgiões. Ele é um milagre. Noah vai nos mostrar do que é capaz. Ele é determinado e estamos orgulhosos, disse Shelley. Você acredita que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive contrariar a medicina? Quando sabe de alguém enfermo gravemente, como você se comporta? 1. Ora por um milagre? 2. Ora para que o sofrimento seja abreviado? 3. Ora para que Deus prepare a família. Como é que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pergunta aos nossos debatedores, inicialmente ouvindo também aqui os nossos queridos companheiros da mesa e também os nossos ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp 968038319. Eu creio num Deus que faz milagres. Nós pregamos milagres, nós oramos por milagre. Eu vou dizer o que faço. Quando vou orar por enfermo, a minha oração é: Senhor, cura. O médico pode ter desenganado, o médico pode dizer: você vai morrer hoje. Você tem 12 horas de vida. Eu continuo acreditando. Você tem 1 minuto de vida. Eu continuo crendo no milagre, né? E aí a gente crê que nessa oração a vontade de Deus sempre será soberana. Mas a minha oração até o final é: Senhor, cura. Desculpa, pode falar. Antes de eu comentar sobre isso, queria mandar um abraço aqui para o pastor Robson, que está falando comigo aqui pelo WhatsApp, de Feira de Santana, da Bahia. Está assistindo o debate pela internet aqui. Um abraço, pastor Robson. Então, eu concordo com o que o pastor falou. Às vezes a gente orar para que Deus faça a vontade dele é redundante. Deus sempre vai fazer a vontade dele. Sempre vai fazer. Então a gente tem que ter fé. E às vezes as pessoas têm mais fé do que nós que estamos ministrando a oração. Então nós temos que orar para que Deus faça o milagre sempre, né? Uma vez me pediram uma definição de milagre. Disse: olha, para mim milagre é a intervenção de Deus no curso normal da natureza, quebrando as leis por ele estabelecidas para trazer benefício para o homem, para que o homem então reconheça a glória de Deus. E essa é uma definição de milagre. Isso quer dizer que milagre não... Depois me repete que eu vou anotar esse negócio. Ok. Mas eu vou usar na pregação. Então, milagre, portanto, é uma exceção ao normal. O problema do milagre é quando queremos padronizá-lo ou torná-lo uma regra para todo mundo, o que não é possível, é a escolha da parte de Deus. E esse caso aqui do Noah é algo extraordinário, a ponto da medicina, como todo milagre faz, ficar surpresa. Então, o risco é quando nós fazemos de um milagre, que é soberana escolha da parte de Deus, para que ele se torne um padrão e uma regra para todo mundo, o que é um equívoco que pode gerar até decepções futuras, onde a pessoa imagina que também vai acontecer na vida dela o que ocorreu com outra. A medicina, pastor Clark, não é uma ciência exata, né? Já está mais do que provado isso. Alguns anos atrás, eu tinha um rapaz da igreja, Gabriel, ele teve câncer no mediastino, a mesma doença que matou aquele rapaz da dupla Leonardo Leandro, né? E aí ele começou a fazer o tratamento, operou e tudo mais, só que ele não melhorava. O sistema linfático dele criou vários gânglios com secreção e extraía 800 ml de pus, aquilo horrível. E o médico um dia chegou, viu a tomografia dele, deu um murro na mesa e falou assim: pastor, eu não sei o que esse rapaz tem, porque ele não vence a infecção. Pede para o seu Deus aí para mostrar para... E aí eu orei a Deus e falei com ele algo que veio na minha mente na hora. Falei assim: doutor, alguns anos atrás ele extraiu um dente, deu uma infecção, ficou 3 dias. Não pode ser do dente? Eu não entendo nada de medicina. O médico acreditou naquilo que eu falei, mandou tirar uma radiografia da face e encontrou uma raiz dentária infeccionada, arrancou o dente, acabou a infecção. O rapaz está aí até hoje, já faz uns 10 anos isso, ou mais. Então isso aí é o seguinte: a medicina acreditando no milagre de Deus. Ele falou assim, e ele conta para todo mundo que a medicina também, a medicina é um milagre. Sim. Né? O médico virar e falar: o seu problema é esse, o diagnóstico é esse, o tratamento é esse, é um milagre. Então a gente às vezes só consegue tributar a honra, aquela ação, aquela intervenção direta de Deus. Né? Mas acho que há um equívoco aqui. Por que eu digo equívoco? Milagres não se explicam.
A partir do momento que você explica um feito atribuído a Deus, da forma como... por que fez isso? Aconteceu assim. Então, não há explicação. Jesus curou... O equívoco que o senhor diz aonde? No sentido de que a medicina seja um milagre, porque ali... E não é, pastor? Não, quando eu falo milagre, é a intervenção de Deus naquilo que é normal. Se uma pessoa é capaz de construir uma casa, não é milagre. Ela estudou, ela se qualificou, ela tem material, então ela faz. Mas quem dotou essa pessoa com essa capacidade? Mas quando você começa a hiperdimensionar o termo milagre, a nossa vida e qualquer coisa que a gente faz se torna um milagre. Sim. Agora, quando eu digo milagre, no sentido de no ar como ponto de vista, é a intervenção de Deus. Milagres extraordinários. Não, todo milagre é extraordinário. Então pronto, a partir desse princípio, se tudo é milagre, o café que eu tomo é um milagre. Se eu olhar desse lado, olhar a origem do café, como é que foi feito, como é que chegou até mim, como é que foi preparado. A minha vida é um milagre, o andar é um milagre, o caminhar é um milagre. Eu concordo com o pastor Clark quando se diz assim, é milagre quando a intervenção humana não alcança. Quando é sobrenatural, eu tô entendendo os pastores no sentido de dizer assim, quando é sobrenatural. Sim. Aí então, sim, aí eu concordo. Então, mas aí você pôs discussão. De que minha vida é um milagre. A cura do Noah aqui, é um milagre. Uma criança que tem só 2% de função cerebral e chega a 100%, é um milagre. Inexplicavelmente. Exatamente. Não se explica, milagre não se explica. A partir do momento que você consegue explicar, e eu vejo a tentativa de algumas pessoas que não creem no poder de Deus, na intervenção de Deus, tentando explicar as coisas, aí realmente... Um detalhe, um dia esse médico que participou desse testemunho que eu falei, ele estava no elevador e aí os funcionários do hospital começaram a falar mal de igreja evangélica. Que igreja evangélica é isso? Aí o médico falou assim, vocês parem de falar sobre isso, porque eu tenho um paciente que ele está vivo graças a um milagre. Porque o pastor orou, Deus mostrou e tudo mais. Então, quando acontece essas coisas, ele falou assim, na minha mão eu não consegui, ele ia morrer. Sim. Ele teve um milagre. Entendeu? E se a gente não crê em milagre, a gente não crê em mais nada, né? Mas a questão, depois que vocês desenvolveram o aspecto do milagre especificamente, ilustrando, esclarecendo aos nossos ouvintes a opinião de cada um sobre esse assunto, como é que a pessoa lida com esse assunto quando se depara com uma pessoa enferma? Estou dizendo isso porque em alguns casos há pessoas que elas não percebem que podem orar e que podem clamar a Deus por uma mudança, por um milagre. Entendem que tem que ser assim mesmo. Alguns até, às vezes, estão torcendo para que seja assim. Eu não duvido, não. Por isso tem 3 opções aqui. Ora por um milagre, ora para que o sofrimento seja abreviado, e sofrimento seja abreviado, entenda, acabar o sofrimento, acaba a vida. Ou o sofrimento abreviado de quem cuida, que também não deixa de ser. Ora para que Deus prepare a família. Você imagina bem, você vai visitar uma pessoa, chegar assim, se eu preparo a família, você está dizendo o quê? Você já está, e aí? JR, queridos debatedores e ouvintes. Ou depende? Eu fiz capelania, fiz o curso de capelania hospitalar e fiz estágio no CTQ do Andaraí, na época Hospital Estadual, hoje Federal. Então eu passei 4 meses visitando os pacientes no 9º andar, que era ali o centro de queimados, e que histórias escabrosas, histórias tristes, sofridas. E ali eu pude acompanhar tanto a evolução para melhor daqueles que estavam em tratamento, como chegar ao óbito. Então a gente tem um conflito muito grande. Mas qual era a oração do senhor em cada Eu vou explicar paciente? Agora. Existe realmente um conflito interior quando nos deparamos com um quadro de uma situação grave em termos de saúde. Qual é o conflito? Deus nos dá liberdade para pedirmos o que desejamos, porque nós cremos que Ele tem poder para fazer o que nós pedimos, mas Ele tem a soberania da escolha. Então, quando você está diante de um quadro, por mais que a medicina diga, olha, nada mais pode ser feito, você ora porque você crê no milagre, no poder de Deus. Agora, a escolha é de Deus. O ladrão da cruz ali, os 2 estavam na cruz com Jesus. Jesus poderia ter dito para aquele homem que estava ali suplicando, olha, eu vou tirar você da cruz. Não. A escolha de Jesus foi deixá-lo que o curso normal daquela crucificação chegasse ao seu fim. Então, a fé, esse é o ponto em questão, queridos. A nossa fé não pode depender das escolhas de Deus sobre o nosso sofrimento. É nisso que eu entendo o milagre. Morreu. Então não é milagre? Sabe, eu só queria entender o seguinte: se Deus não manifestar a glória dele na minha vida, eu vou ver a glória de Deus.
Então, há um milagre nessa questão. O problema é que a gente entende a morte ou a não ação de cura como um não milagre, né? Não, Deus não fez um milagre. Deus está sempre fazendo milagres. Essa é a certeza que eu preciso ter em todas as orações que eu faço. Senhor, tu cura, Senhor, tu realiza. Não curou. Mas Deus está fazendo milagres. Se a pessoa está com o Senhor, está descansando com o Senhor. Ouvinte dizendo, JR, meu neto nasceu com paralisia cerebral, pelos médicos ele não andaria, não falaria, etc. Ele é um milagre. Ele fala, anda, canta, está com 4 anos e na escola agora. Diz aqui a nossa ouvinte Maria, a quem eu agradeço pelo carinho da sua audiência e as suas orações aqui, pelos nossos queridos e amados. A ouvinte dizendo, eu oro para que a vontade de Deus seja feita. E Jesus nos ensinou a orar assim. Pode ser que a pessoa que estiver ouvindo ou que for alvo da oração, ele entenda isso como você não está dizendo o que você quer, né? Eu penso aqui, não sei se vocês estão de acordo, que a pessoa pode manifestar, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que cure essa pessoa, que transforme essa pessoa, mas que seja feita a vontade do Senhor. A vontade do Senhor vai ser feita, entendeu? Mas a intercessão, o clamor, ele indica mais do que o resultado, indica que você gosta da pessoa, que você se importa com ela, que você quer essa pessoa de volta plenamente à atividade. Isso tudo influencia e é muito importante dentro de um processo de cura. Tem um exemplo clássico disso, JR, é o exemplo do rei Ezequias, né? Que ele estava condenado à morte, e então a vontade de Deus, entre aspas, era que ele fosse morrer. Então o desejo de viver interferiu nisso e gerou um milagre. Quer dizer, então, para que o milagre aconteça, tem que querer. Há alguns anos atrás, a companhia Monty Python lançou uma paródia, zombando, é óbvio, né? De um milagre de Jesus. Aparece no filme um rapaz pulando e pedindo assim, me dá uma esmola para um ex-leproso, pelo amor de Deus. Aí a pessoa, mas por que ex-leproso? Dá mesmo esmola? Não, eu fui curado, mas eu não queria. Passou um tal de Galileu aqui, me curou. E aí eu não queria, ele tirou meu ganha-pão. Eu queria ficar doente para as pessoas terem dó de mim, para eu continuar pedindo esmola. Então, porque ele não queria. Existem dois tipos de cura. Eu ser curado da enfermidade, não tenho mais ela não é mais real no meu corpo. E eu ser curado na enfermidade. Eu entender que aquela enfermidade, que aquela doença, ela tem um propósito de Deus na minha vida. Mas ela tem um propósito para aquilo ali. Né? Tu tem que querer. Eu vou usar aqui um exemplo da questão da querida Estela. A igreja orou, fizemos campanha, todo mundo orando, na igreja nós levantamos clamor, creio que na igreja dos irmãos também. E aí? A pergunta é, Deus não fez milagre? Fez um milagre. Quantas vidas foram salvas através daquele menino? Quantas pessoas foram alcançadas através daquele menino? E aí eu lembro de um vídeo, só para encerrar aqui, de um pastor, acho que Misael Santana, chamando ele e o irmão num culto na igreja da Cassiane. E aí ridicularizaram o pastor porque o menino havia falecido. Mas a palavra do pastor para ele foi, você será instrumento para ganhar alma. E eu achei lindo que depois a Estela repostou esse vídeo, para dizer o seguinte, pastor, como Deus te usou, porque aquele menino foi um instrumento pro Brasil e fora do Brasil, pra gente voltar para Jesus. Foi um milagre ou não foi? Ouvintes compartilhando, muitos deles expressando as suas experiências, gente dizendo aqui das experiências de oração, de pessoas que foram curadas, de sequelas que não vingaram, né? Olha, vai ficar com a sequela XYZ, mas no final das contas, sequela zero ou mínima. E um ouvinte dizendo, JR, eu sempre ouço vocês, eu tive uma suspeita de câncer no estômago e eu fui curada na oração aí durante o debate 93. Glória a Deus. Eu ainda fico arrepiada quando falo, pois em 3 meses o médico ficou assustado, pois não achava nem o lugar da úlcera a mais. Querida e amada ouvinte, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde e permita que você tenha sempre uma palavra de gratidão e louvor ao Senhor. Quando a gente trata de doença, a gente trata com questões muito sensíveis, porque há pessoas que estão nos ouvindo que tiveram a bênção, como a ouvinte agora compartilhou no WhatsApp, de uma cura. Mas há também aquelas pessoas que sofreram perdas. Eu me recordo de um rapaz, eu visitei a irmã dele estava com câncer em estado grave, avançado, metástases e tudo mais, e aí ele disse, pastor, se Deus curar minha irmã, eu vou realmente entregar minha vida ao Senhor. Eu disse, olha, não condicione a sua fé ao que Deus queira fazer com a sua irmã. O que Deus fará com a sua irmã é a escolha dele.
A gente está aqui orando para que Deus a cure, mas Deus pode fazer uma escolha diferente daquilo que estamos pedindo. A sua fé não pode depender, ou não deve depender da ação de Deus. Confie nele independente do que ele queira. E esse é o grande conflito interior que nós, como pessoas que oramos, como aquelas pessoas que são alvo das nossas orações, a escolha de Deus. Muito bem, para os nossos ouvintes, a certeza de que os milagres continuam a acontecer, a certeza de que o comando é sempre de Deus, que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita, mas ele nos permite também compartilhar com ele o que a gente espera. É importante que você ore pelas pessoas como você gostaria que as pessoas orassem por você. Talvez essa seja a medida. Quando for orar por alguém, imagine-se no lugar desse alguém. Ore por alguém como você gostaria que orassem por você. Conquistou meu coração. 93 FM. Um americano assaltou um banco com o objetivo de ser mandado à prisão e escapar da sua mulher. Ele disse: prefiro estar preso que em casa, disse o senhor Lawrence. A sua esposa, Remédios é o nome da esposa dele aqui. Eu ia dizer que é nosso ouvinte, mas não, senão não seria tão ruim assim não. Remédios, origem hispana, né? Talvez mexicana, será? Então, origem hispana. Logo depois de terem brigado na última sexta-feira, o homem de 70 anos foi imediatamente a uma agência bancária, sexta-feira agora, hein? E entregou a um funcionário uma mensagem que dizia que ele tinha uma arma e exigia o dinheiro do caixa. Após ter recebido cerca de $3.000, em vez de fugir, sentou-se na porta do banco e esperou a chegada da polícia. Quando os agentes chegaram, o homem explicou que tinha cometido o crime porque não suportava continuar vivendo com sua esposa. O dinheiro roubado foi devolvido ao banco e ele foi preso, assim como ele desejava. O que você acha da atitude do senhor Lawrence? Na visão dele, a esposa, a dona Remédios, parece com aquela descrita em Provérbios. E é melhor viver em terra deserta, em casa com goteira, que ao lado da mulher rixosa. Por mais que uma mulher seja terrível, é certo que os maridos façam de tudo para estarem mais tempo fora que dentro de casa. Como o evangelho de Jesus pode mudar histórias assim? Pergunta a você, ouvinte, inicialmente ouvindo os nossos debatedores. Bom, hoje em dia a gente vê tanta coisa assim nessa área, né? O Brasil cresceu mais de 160% o número de divórcios nos últimos 10 anos. Eu li um dado outro dia a respeito disso. Então a gente vê que as relações aí nos casamentos estão cada vez mais difíceis, e nesse caso aí em específico, né, a gente olha assim e vê, porque é um caso inusitado, a gente até engraçado, porém o drama que esse senhor e a esposa dele deveriam estar passando para levá-lo a ter uma atitude dessa, realmente é algo que é muito preocupante, né? E a gente vê pessoas que fazem coisas terríveis, né? Que inclusive o Cláudio Duarte, numa das suas brincadeiras, que ele disse: eu nunca pensei em divórcio, mas em suicídio várias vezes. Então são certas coisas, né? Que conta isso. Então muita coisa que acontece nos casais, a gente não sabe por quê. Provavelmente ele está num momento aí de alto estresse, por isso que ele entrou nessa. O que me preocupa, pastor, é a capacidade que a gente tem de, tratando esse tema radicalidade, de tomar decisões radicais sem buscar ajuda, né? De buscar um acompanhamento, de buscar um tratamento, de buscar uma ajuda até psiquiátrica, psicológica, para um relacionamento matrimonial. Hoje as pessoas, elas veem com muita facilidade essa questão do divórcio, né? Não quero mais, vamos se divorciar. Não acreditam mais na questão de lutarem pela família, lutarem pelo casamento, né? Esse senhor aqui toma uma atitude extremamente radical, eu acredito que até demais, loucura demais. Mas a gente sabe que está falando para maridos hoje, e até para esposa, está dizendo: pastor, eu não aguento mais conviver nesse relacionamento. E você falou uma coisa interessante, a gente está falando aqui de radical, da mesma origem de raiz. A raiz é a parte escondida da árvore, né?
É a parte onde a gente não vê. E exatamente identifica as coisas que precisam ser tratadas na nossa vida através de procurar alguém que possa ajudar, um pastor, alguma coisa assim, porque senão a gente acaba tomando uma atitude como essa. E não tem idade, né, pastor? Seria importante a gente saber quanto tempo que eles eram casados, né? Que 70 anos ele tem, não sei quantos anos ele, né? Mas não existe idade para buscar uma ajuda. Dona Remédios, né? Já não estava curando mais nada, né? Eu sou psicólogo em formação e essa semana eu estava discutindo com o meu grupo lá da universidade sobre suicídio. Então há uma campanha ainda não tão abraçada pelas pessoas sobre Setembro Amarelo, com respeito a suicídio. Esses casos últimos que a gente contemplou e de forma muito chocante, até respeitando a memória dos mortos e a dor da família, mas é um tema instigante que preocupa. Esse caso aqui do seu Lawrence é ao mesmo tempo cômico pela forma como ele tentou resolver o problema e trágico, porque poderia ter outra atitude extrema. Então, lidar com problemas domésticos na área conjugal, é preciso buscar ajuda. Porque se uma pessoa é capaz de colocar em risco a liberdade para lidar com o problema, ela pode pensar em outras medidas extremas. Você imaginou que ele poderia ter sido alvejado por bala? Exato. Ele poderia ter sido assassinado. Ou alvejar alguém, né? Não é isso? Exato. Um ouvinte dizendo aqui, se eu fosse o juiz, eu faria ele cumprir pena igual aos nossos políticos. Prisão domiciliar. Hein, Lawrence? Boa. O que você acha, Lawrence? Vai ter e não vai poder sair de casa. Seria um entendeu? Fim dele, eu acho. A gente está esquecendo aqui da patroa, Teremos um que é a assassinato. causa de tudo isso, né? Pelo amor de Deus, aqui, ó. Pelo menos esse senhor decidiu ser levado à prisão. Hoje em dia, o que é mais comum é acabar com a vida do outro. É verdade. São vários os crimes que existem por aí e que chegam nesse nível por conta da insatisfação que as pessoas têm num relacionamento, mas este caso, em razão da idade dele e também da atitude dele, parece aquela coisa extrema. É difícil achar um caso como esse. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte especificamente, o camarada estava preso e ele não queria ser solto. Então, quando a justiça diz, você vai ser solto, ele diz, eu não quero não. A justiça diz, mas você vai ser solto, mas eu não quero. Quando deram para ele o alvará de soltura, ele tinha que assinar, ele disse, eu não vou assinar, eu não quero. A polícia obrigou ele a assinar. Obrigou ele a assinar. Ele assinou e disse, mas eu não saio. A polícia botou o cara para fora. Ele ficou do lado de fora. Expulso da cadeia. Expulso. Quando ele ficou do lado de fora, quando ele olhou, veio um casal de advogados, ele assaltou os dois. Quando ele assaltou os dois, a polícia veio, prendeu e falou assim, eu não falei, eu não queria ir embora, e voltou para a prisão. Então existem certas coisas que é difícil para uma pessoa livre entender, e eu tenho certeza para quem está ouvindo a gente agora está preso, da mesma forma, entendeu? Poxa, o camarada tem a oportunidade de ir embora, vai querer viver num sistema como esse aqui. O sistema prisional americano é diferente do sistema prisional brasileiro. Ele pode ter certas regalias que ele não tem aqui, que ele não teria aqui, evidentemente, mas é uma questão dessas extremas, de uma atitude extrema para dizer, olha, não tem jeito esse relacionamento. Pode ser que algumas pessoas entendam que o seu relacionamento também não tem jeito. Falamos de milagre agora há pouco. Falamos de pessoas que podem dialogar. Apoios psicológicos são importantes para que a pessoa não chegue a agir de uma forma que lute contra a sua própria vida, atente contra a vida do outro, ou mesmo crie um problema tão grave e tão complicado que a situação depois sim, ela fica absolutamente impossível. JR, eu creio que não existe solução para o problema de casamento onde só um realmente se torne o objeto ou alvo dessa solução. Se há problemas conjugais, a solução tem que envolver os dois, tem que beneficiar os dois. Quando uma pessoa como o seu Lawrence toma uma medida extrema como essa, é porque ele já desistiu talvez de outras possibilidades. Então é preciso realmente buscar ajuda, orientação. Houve um caso assim como esse homem que provocou a sua prisão, há algum tempo atrás uma professora fez de tudo para estar preso porque ela queria descansar. Ela tinha múltiplas tarefas, tanto em casa como no seu trabalho. Então eu preciso ficar preso para poder ficar sozinha. A Bíblia fala de pessoas que optaram.
A Bíblia fala de pessoas que optaram em ir para o deserto. O deserto é um lugar insalubre, é um lugar onde as regras, onde as necessidades são regras, mas ainda assim, apesar de todas as impossibilidades de vida boa, as pessoas optam para o deserto. Por quê? Lá é melhor. Então, quando alguém desiste para o deserto da sua existência, é porque aquilo que era motivo de alegria se tornou um caos. Então, ele precisa realmente buscar ajuda, compartilhar, para que a pessoa não tome medidas extremas. E tem o outro extremo, né? Que eu estava me lembrando do povo de Israel, murmurando durante 40 anos no deserto, algo que demoraria alguns dias para atravessar, porque estavam com saudade da prisão do Egito, né? Porque para eles era melhor ficar no Egito do que serem libertos. Então existem pessoas que estão preferindo a prisão do que a liberdade, porque a liberdade envolve responsabilidade, envolve enfrentar os problemas e resolver, que nem no caso desse homem, é uma fuga. Nós acreditamos no casamento, fuga para dentro de uma prisão, não é? Muita gente, quando nos escuta aqui, acaba perguntando isso, né? E o que você acha, tal? E pode ser que alguma irmã esteja aí pensando em perguntar para o seu esposo: você já pensou em fazer isso alguma vez? Irmã, conselho. Pergunta não. Pergunta não. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, Marcela Bastos tá com a voz hoje. Terrível. Que é isso, minha gente? Pior. Vamos lá, na pesquisa. Acontece. Nós perguntamos aos ouvintes se, na opinião deles, tá faltando ética, assim, nos cristãos. 100% deles acham que sim. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Marcela. Descansa a voz, hein? Por favor, descansa a voz. Alô, ouvinte. Caravana da Solidariedade de hoje. Que carinho, que gratidão a Deus por essas pessoas especiais. Sabe por quê? Porque quando você abençoa uma pessoa, você é instrumento da bênção de Deus. A gente é abençoado para abençoar. Você não é abençoado para ficar com a bênção. Você é abençoado para compartilhar a bênção. E eu quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes que participaram conosco hoje da Caravana da Solidariedade e que ligaram para cá para estender a sua mão para abençoar a nossa querida ouvinte Francisca, para abençoar os seus filhos, e ligaram 3891-9348, 3891-9348 e deram aqui. Ilma Costa de Belfor Roxo, Ilma, tá doando aqui uma quantia em dinheiro. A Natália de Bangu tá doando um cercadinho. O Wagner do Andaraí tá doando uma televisão e oferece o serviço de pedreiro para o nosso Marcos, o marido da Francisca. O Ricardo de Piedade tá doando aqui pacote de fraldas. A Maria da Graça da Fazenda Botafogo tá doando uma quantia em dinheiro. O Gelmerson de Barros Filho tá doando berço com colchão. O Edmilson do Galeão tá doando o cercadinho. A Andréia do Recreio tá doando uma quantia em dinheiro. A Irene de Campo Grande tá doando guarda-roupas e também possível serviço de pedreiro. Ana Cristina de Vilar dos Teres tá doando cesta básica. A Nelma de Cascadura tá doando um freezer. Carmelo de Bento Ribeiro tá doando quantia em dinheiro. O Jorge Antônio e a Marília estão doando uma geladeira duplex para abençoar esta família. A nossa gratidão a você, ouvinte amado, que estendeu a sua mão para abençoar. Para você que continua ligando, 3891-9348. Há uma necessidade daquela pessoa que ajuda com transporte para pegar as doações. E quem doa o transporte, ele vê a alegria de quem doa e a emoção de quem recebe. Que Deus continue a abençoar e a fortalecer a sua vida e a vida de todos os nossos maravilhosos ouvintes ligados aqui no nosso Debate 93 e também no Bom Dia 93, quando às quintas-feiras Rosane e eu apresentamos essa nossa querida Caravana da Solidariedade, que é um bálsamo, é um presente de Deus para o coração de tanta gente sofrendo e precisando dessa graça divina.
Muito obrigado, pastor Clark Gable. Um forte abraço, querido. Obrigado, JR. Foi um prazer participar desse debate com esses queridos amigos aqui. Deixar um abraço para minha esposa, meu filho, para os irmãos da PIB em São Bento. Que Deus abençoe a todos. Bispo, obrigado, querido Bispo Ricardo. Um abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Obrigado à rádio. Um abraço aos ouvintes, pessoal da Terra Fértil, pessoal que participou aqui conosco. Um grande beijo. Pastor Valdir, obrigado, irmão. Obrigado, Deus abençoe a todos. Um abração para todo mundo que tá ouvindo aí, pessoal da Casa da Bênção e todas as igrejas. Pastor Alex, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um beijo pra Cláudia, pra Denise e pro Marcelo e pro Lógico que tá fazendo aniversário hoje. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Vamos orar juntos aqui. O pastor Clark Gable vai orar conosco. Apresentaremos os temas diante de Deus em oração. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia e te suplicamos que tuas mãos sejam sobre os enfermos, trazendo cura para aqueles que estão desalentados. Oramos pelos enlutados, que tu tenhas compaixão deles, e oramos pelo Brasil, que tu guardes cada um de nós, porque todos dependemos do Senhor. Oramos assim gratos por tudo, confiando em tuas promessas, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.